Oi, pessoal. Eu vou começar de novo a live para ver se a Mariângela consegue entrar, porque hoje a gente vai conversar sobre o reequilíbrio tóraco-abdominal, que é um método que norteia o meu fazer fisioterapêutico já há 18 anos, né? E eu discuto muito ele com os meus alunos na docência. Já fizemos alguns trabalhos de conclusão usando o método. E a ideia hoje é a gente poder conversar com a Mariângela, uma honra, né? Poder receber a idealizadora do método para conversar com a gente, falar um pouco dos pilares do método reequilíbrio tóraco-abdominal, o modo de ela conceber o ser humano. Então, eu estava falando para, né, o pessoal do quanto ao longo desses 18 anos de caminhada, o RTA vem norteando a minha prática, né? E a honra que é poder conversar com a idealizadora do método. Imagina, Arela. Um prazer para mim. Olha só, eu tinha te esperado com uma surpresa, então eu vou voltar à surpresa, tá? Não, eu ouvi, eu ouvi. E tu sabe que foi a música escolhida? Daquele show, né, que a gente assistiu aqui. Opa! Ó, Sim, que legal. então, querida, eu queria que tu te apresentasse e que a gente pudesse conversar a partir daquilo que a gente pensou para hoje, né? Que é o método RTA e a busca da homeostase através do cuidado global e gentil. E são termos que me seduzem e me encantam enquanto fisioterapeuta. E eu podia ficar a noite inteira aqui dizendo da minha gratidão pelo tanto que eu aprendo contigo e com esse modo de pensar que tu nos provoca e nos convida, né? Aham. Então eu queria que tu te apresentasse e que a gente pudesse conversar. Então, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui devem me conhecer, né? Pelo menos vários que eu estou vendo aqui. Eu sou Mariângela Lima, fisioterapeuta, criadora do método RTA, já fiz várias coisas assim na minha vida profissional, mas eu até estava pensando nisso um pouco antes da nossa live começar, né? Já falei isso em vários outros momentos, em lives que eu já dei aula em universidade, supervisão de estágio, e mesmo depois que eu parei de dar aula na graduação, sempre gostei de ensinar, mas tive uma carreira muito autônoma na minha vida profissional quase inteira, né? Eu tenho um espírito um pouco rebelde, então não me adaptava muito a empregos. E, por um lado, isso foi muito bom, porque isso norteou uma busca, né? Assim, por ser melhor, porque aí sim você vai ter o paciente que confia em você, porque você vai melhorá-lo, né? Para isso é preciso também melhorar muito, né? Então, eu acho que o assunto que a gente vai falar aqui hoje, ele tá muito voltado a essa busca, né? Essa busca do profissional também, em como é que a gente pode encontrar também a nossa homeostase, né? Diante de tantos desafios que existem, não só na vida profissional, mas também na vida em geral, né? Porque a gente é muito seduzido, às vezes, a fazer coisas que não são tão equilibradoras ou equilibrantes também para os indivíduos que a gente trata. Eu acho que seria bom a gente conversar um pouco sobre isso, sabe? Sobre toda a sedução que a gente sofre para se desgarrar do nosso próprio corpo e como um templo da nossa existência, né? Tipo, eu depois quero falar um pouco sobre um livro que eu estou lendo e relendo, que fala maravilhosamente sobre o corpo, não só coisas lindas, não, mas assim, sobre o significado mesmo que ele passou a ter no século XX, especialmente.
Ah, eu fiquei curiosa para saber que livro é. Vou mostrar já, ó. É uma coleção, chama História do Corpo, são 3 volumes, né? Então é a história do corpo mesmo ao longo da história, de uma longa história. E esse terceiro volume analisa o corpo no século XX, né? Que a gente já não está mais nele, né? No século XX, mas é muito real, é muito assim atual o que a gente encontra aqui nesse livro. Aí, Lela, eu não sei como que você quer fazer, como que a gente vai nortear essa conversa, se você tem perguntas ou como que é que você preparou aí? Olha, eu pensei em alguns nortes, na verdade não são tanto perguntas, mas eu também quero te deixar livre para te poder, assim, deixar fluir, né? Gostaria que, porque eu acho que muito da construção do conceito do método é essa tua fluição e essa tua fruição sobre, né, o sujeito humano e a vida, assim. Então, não é uma amarra, né? Gostaria que, pelo menos para a gente iniciar, que tu pudesse falar um pouco, assim, desse conceito. Na verdade, nem foi por ali que eu peguei minha colinha, mas eu queria muito, assim, que tu pudesse abordar sobre essa questão do cuidado global e da fisioterapia gentil, que, né, quando tu traz esse conceito para quem pratica o método, super é isso, né? Aham. Mas eu queria que tu pudesse falar um pouco da concepção desses dois conceitos. Então, assim, essa denominação, né, do RTA como fisioterapia respiratória gentil, eu acredito que a gentileza deva estar presente em qualquer relação, né? Não só de um profissional de saúde com seus pacientes, mas nas relações em geral. Não que a gente deva sempre assumir uma atitude ah, de talvez de concordância excessiva, porque em alguns momentos da vida a gente precisa, como me disse um amigo uma vez, levantar a espada, né? Tem alguns momentos que a gente precisa ter uma espada na mão, né? Porque senão a gente acaba sofrendo e se machucando muito. Mas quando a gente está num papel, né, especialmente nesse papel de empoderamento dado por um diploma que você tem, né, aquilo ali atesta que você tem um saber maior do que a pessoa que você trata, né? E durante muito tempo, e isso ainda é bastante praticado, essa prática da saúde imposta por um profissional sem que o paciente participe e que ele concorde e que aquilo realmente esteja fazendo bem para ele, né? Então, claro que eu não pensei nisso tudo quando eu fui criando o RTA, mas o que mais levou a criar esse trabalho que vai estar sempre respeitando o que o paciente pode fazer sem que ele exacerbe o sintoma dele. Então, se nós estamos tratando pessoas que têm como característica básica da sua disfunção um esforço para respirar, que é algo tão sutil, é algo tão gratuito, tão organizado na vida do ser humano saudável. Então, se aquela pessoa está ali parada e ela tem um esforço para fazer, para exercer uma função vital e que para ela está custando muito, a primeira coisa que eu preciso ser com ela é gentil. Eu não posso impor a minha vontade. Eu acho que você tem que fazer determinada coisa. Claro que qualquer ação terapêutica que você coloca para um paciente,
ela é algo que o seu conhecimento estabelece e não que a pessoa que você está tratando tem o conhecimento, mas eu posso dividir com ela e fazer e observar, né? Colocar o meu olhar de profissional para observar se aquilo que eu estou praticando causa alguma exacerbação de sintomas. Como a gente tem, você poderia citar vários exemplos dentro da nossa profissão e dentro da área, talvez da fisioterapia respiratória, né? É que uma ação, por exemplo, aumenta a frequência respiratória. Então, o paciente está fora da homeostase, eu pratico algo que ele se afasta mais ainda da homeostase. Né? Então, isso, essas formas de conduta, elas são extremamente impositivas para os pacientes, por quê? Porque, além de tudo, ele piora. Então, se no momento alguém vem aqui e te fala, você vai melhorar, mas eu faço algo que ele se sente mal, então isso é uma imposição muito grande, né? Mas se eu proponho para ele, e a proposta não precisa ser verbal, eu proponho com as minhas mãos, com esse toque que ele acolhe, porque quando ele sente esse toque, o Sandro já falou bastante sobre isso, né? A gente conversou numa live, ele já falou também no encontro, no encontro de RTA, desculpa, gente. Um toque que não coloca o paciente em estado de alerta, pelo contrário, coloca ele numa situação de acolhimento, porque ele imediatamente começa a melhorar. E eu sempre gosto de deixar claro que o paciente ele não vai melhorar só porque eu encostei nele de uma forma gentil. E isso já ajuda muito, né? Porque eu sempre coloco a seguinte situação: se você está doente, doente, né? Você pode estar com uma febre, uma gripe, e alguém te faz um aconchego, um carinho, faz uma sopa, te dá um chá. Não é só o chá ou a sopa que vai te fazer bem, é o gesto, né? Então, o gesto de acolhimento, ele determina para aquele ser humano com o qual você está trocando que ele não precisa sair correndo de você. Porque a gente sempre vai ter a luta ou a fuga. Ou eu te aceito, eu vou sair correndo, né? Então, é muito importante também que a gente pense que às vezes a gente está numa situação de tanta imposição, o paciente está dentro de um hospital, por exemplo. Ele não vai poder te dizer, olha, isso aqui não está bom. Especialmente quando existe uma situação, um entendimento de que aquilo ali vai ser bom e não se evolui em relação ao que o paciente fica confortável. Né? Então, como eu falei naquele encontro com o pessoal da Liga lá da Bahia, sempre fiquei muito preocupada em trazer bem-estar para os pacientes. E claro que isso, tudo que eu estou falando aqui, tem por trás uma base científica muito importante, que é entender o funcionamento do sistema respiratório inserido no contexto da existência. E a existência é o quê? É como a pessoa se desenvolve nessa vida aqui, que ela deseja, o que ela é nesse momento, a personalidade dela, as relações, as influências do meio ambiente que ela sofre, enfim, é tudo. Então, claro que você se tornar um estudioso de cada pormenor da vida de um ser humano, isso é muito difícil. Então, a gente também tem que ter um pouco de sensibilidade e a gente precisa também ter um pouco de norte no nosso espírito e na nossa mente. A gente precisa ser cuidado mentalmente para poder cuidar de um outro ser humano, né? Então a gente precisa entender profundamente a questão do respeito
E aí, quando você tem isso, né, por exemplo, fiz décadas de terapia e Eu, acho que fazer terapia ajuda muito nesse contato com o outro, a não invadir espaço, a não achar que eu tenho que fazer algo que não está fazendo bem para o outro, a entender que eu também preciso estar sempre evoluindo, né, estudando. E o estudar, nem sempre, gente, ele está só nos livros. Estudar é também observar, observar. Isso é estudo. Observar o efeito do que você faz no paciente, observar o comportamento, observar a movimentação de indivíduos diferentes. Então, isso também é aprendizado, viu? Você só consegue observar porque você tem uma base anterior. Você estudou cinesiologia, você sabe como os músculos atuam, como eles vão interagindo, né? Alguns profissionais sabem bastante coisas relacionadas a isso. E outros não, porque são matérias muito difíceis. Então, eu acho que essa questão do cuidado global e gentil, ela vai estar sempre centrada no bem-estar do outro e o seu como terapeuta, né? Porque o Sandro, às vezes, ele me fala, ele fala que quando ele me assiste atendendo, ele fala é como uma dança que vai acontecendo ali entre o paciente e a terapeuta. Porque essa percepção é uma percepção da leitura do padrão de respiração e daquele corpo animado que está ali na frente, animado com o espírito dele, né? Tipo, é um corpo que tem um espírito, que tem uma alma, uma personalidade. Então, deixa eu entender essa pessoa da melhor maneira possível, porque assim eu posso atendê-la no sentido de oferecer o maior conforto possível. é, e isso que tu vai falando, é, semana passada eu estava discutindo algumas coisas, algumas questões com os meus alunos de pediatria, e a gente estava falando de ler o contexto, né? Não é só entender a fisiopatologia, mas é entender o sujeito dentro do contexto que ele desenvolve e vive cotidianamente com aquela fisiopatologia, né? Porque a gente não trata a patologia, a gente trata o sujeito. Exatamente. E isso muda completamente o modo de. Até por onde a gente vai estudar. E eu acho que, por exemplo, a área que você se dedica mais, né, Lela, a neuro, teve uma evolução gigante na neuro, na fisioterapia. Eu acho que a neurologia em geral, né, mas muitos fisioterapeutas se especializando em neurociências, né, fazendo doutorado, mestrado, e trazendo esse conhecimento para uma prática mesmo, né? Porque é um paciente que você não tem como fugir de uma prática super especializada. Nenhum, acho que nenhum paciente, mas eu tenho acompanhado aqui agora nesse período e tenho visto uma evolução muito grande da neuro, mas na respiratória ainda existem poucas falas e poucos profissionais onde você encontra um sujeito, porque ela é muito estatística, né? Eu acredito que é muito importante, eu sempre falo isso, gerar ciência é importante, mas talvez essa forma que fala tanto, 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 tanto de quantificações, você não vê o sujeito ali. Dificilmente você vê o sujeito.
Então, para quem está começando, e eu vejo uma nova geração de fisioterapeutas na área de respiratória, de fisioterapeutas, eles querem aprender a tocar o paciente, a tocar de uma maneira que o paciente se sinta confortável, prazeroso e que ele, fisioterapeuta, sinta também que ele fez uma coisa extraordinária, né? Porque a gente tem que se exigir que o resultado seja imediato com o que você está fazendo. E não, daqui 3 meses eu vou ter vários resultados de médio prazo importantíssimos, mas naquele dia eu também vou conseguir, se eu respeitar os limites do paciente, se eu entender como um músculo tenso se comporta, um músculo encurtado ou um músculo espástico, né? A forma de tocar, como que eu vou organizando primeiro o que é muito íntimo de movimento, como a respiração, né? É um movimento extremamente íntimo que precisa estar sob controle para que a gente consiga ir para as outras atividades funcionais, que é o que, como eu sempre digo, que vão expressar o que a gente quer, o que a gente deseja fazer. Então, esse respeito a essa intimidade, que a gente poderia assim, viajar um monte aqui, né, Lela? Sempre me lembro de um livro que eu tive contato há muitos anos, de um psicólogo chamado Stanley Kellerman, e ele diz que a nossa respiração é a nossa forma de contato com o planeta. Então, sabe, é através da respiração que a gente se comunica com o externo o tempo inteiro e que a gente também traz do externo algo que nos alimenta internamente para dar esse equilíbrio, né? Então, eu acho que quanto mais a gente vai entendendo isso, né, o ser humano como como ele é, porque ele é assim amplo, né? O ser humano é amplo, complexo e não ele não pode ser submetido, ele tem que ser entendido. Eu, pelo menos, vejo assim, para que qualquer terapêutica seja realmente efetiva. A gente tem visto isso até agora nessa nova medicina, não só a medicina, né? Mas assim, a área de aplicação do conhecimento na saúde, que é o cuidado paliativo, que é uma área que você vê a preocupação e o respeito muito forte com o desejo do paciente, o desejo da família, né? E ela coloca bem claro isso quando é que eu estou, como profissional de saúde, e aí no caso muito mais o médico, querendo tratar demais algo que não é tratável, Uhum. né? Até pode provocar uma morte mais prematura, né? Existem situações que, se for uma decisão médica, eu tenho X% de chance, tenho câncer e vou viver tanto tempo, tenho um tempo definido. Mas se eu fizer quimioterapia, talvez isso me abale tão profundamente que eu morra antes. Então, esse tipo de ciência traz essa reflexão e traz esse olhar para o indivíduo que está submetido, né? Duas coisas nessa tua fala, assim. Uma enquanto profissional da saúde, principalmente quando a gente está na universidade, assim. Eu lembro que eu tinha essa gana, quando eu estava acadêmica, de querer curar todo mundo. E às vezes precisa de um tempo para a gente poder se dar por conta de que, né, a nossa mão pode muito, mas não pode tudo. E eu tive situações bem tensas, assim, dentro de UTI, sabe? De professor meu dizer, para, não tem mais o que tu possa fazer. Tu pode fazer 24 horas de fisioterapia, mas
ela tem uma septicemia, tu não vai resolver isso, né? Sim. E essa paciente até não estava no script, mas já que a gente está falando nisso, né? Essa paciente é uma paciente que era uma paciente no hospital geral. Eu fiz a minha graduação em Novo Hamburgo e é uma paciente que assim eu peguei ela no quarto e depois ela foi para UTI quando desenvolveu essa sepse. E eu lembro de que um dia antes, sabe aquela coisa que a gente nem sabe por que que faz, que depois a gente fica pensando por que que eu fiz aquilo? Eu peguei Aham. ela numa cadeira de rodas e fui dar uma volta com ela no jardim do hospital. E fiz a físio com ela, assim, quase nada, porque ela era uma paciente daquelas de filme de Pat Adams, assim, sabe? Que jogava coisa na gente. Aham. E no outro dia ela foi para UTI, dali a coisa agravou, né? E até hoje eu fico pensando, eu não sei por que que eu fiz aquilo naquele dia. Mas o que eu sei é que a última vez que ela viu a luz do sol, que ela viu uma flor, foi porque eu fiz aquilo, Sim. né? E daí, assim, a gente redimensiona o que é ser fisioterapeuta e o que é fisioterapia, né? Quer dizer, era tão importante que eu ficasse fazendo padrão respiratório com ela no quarto, ia ter mudado a vida dela? Não, não, né? Não teria mudado nada no quadro. Mas mudou algo o fato de eu não ter feito nada? Não, né? E, É. Às é, vezes eu digo, é melhor não fazer nada do que fazer certas coisas que você não está muito seguro, né? E esse nada, por exemplo, que não é a gente que tem esse olhar, né, Lela, que a gente sabe muito bem, e acredito que todos estão aqui sabem que isso não significa nada, significa muita coisa, né? Você dá oportunidade, eu acredito que muita gente que está em casa hoje, hoje, por exemplo, de manhã, eu acordei e pensei, eu preciso sair de casa, eu tenho que sair um pouco. Eu só saio para fazer compras, assim, de mercado, esse tipo de coisas. Mas precisava dar uma volta de carro, sabe? E muitas vezes o que os nossos pacientes precisam é isso, é ver a luz do sol, também, né, gente? Porque aqui a gente não está falando da gente se isentar de fazer um trabalho direcionado à disfunção que o paciente apresenta. Mas, né, como a Lela falou, essa disfunção, ela está sendo percebida por um indivíduo que, como eu sempre coloco, tem desejos, né? Então, os desejos dessa pessoa precisam ser atendidos. A gente precisa interpretar, pode ser um bebezinho. O desejo dele, a gente sabe que os bebês recém-nascidos, por exemplo, sentem grande prazer na sucção das mãos. Se eu estudei isso, então isso é uma forma de eu levar prazer a esse bebê, de entender que o padrão flexor, aí você vai estudar tudo sobre o padrão flexor, né? Que ele proporciona ao bebê a sucção das mãos, as autocarícias, e que essa ação ela vai, por exemplo, desenvolver músculos da caixa torácica, melhorar o tônus dos músculos abdominais. Isso vai regular a ação do diafragma. Então você vai juntando, né, ali um padrão que é o padrão esperado da maturidade, só para usar esse exemplo, né, de um bebê recém-nascido, junto com o desejo, a satisfação. Então, a satisfação sempre vai nos regular internamente, né? Nossa, comi aquele pedacinho de chocolate, que delícia! Eu me senti bem, eu me senti feliz. É assim que aquele bebê vai se sentir também. E as ações que ocorrem no corpo dele vão influenciar positivamente, se a gente fosse falar de neuroplasticidade, por exemplo, né? Vai influenciar de uma forma extremamente positiva. Por quê? Porque ele está se autorregulando, não só num padrão de flexão que é a base para o desenvolvimento sensório-motor dele, mas também
que aquela situação toda está trazendo para ele um conforto respiratório junto com o que a gente vai fazendo de manuseio. E uma coisa que eu queria falar aqui, talvez para quem não conheça muito bem RTA, é que fica parecendo que o tratamento do RTA é só passivo, né? Existe muito ainda essa interpretação. Eu acho que agora que eu tenho conseguido dar mais cursos avançados em pediatria, né? Porque quando você dá um curso avançado no paciente adulto, apesar que a gente colocava adulto na UTI para jogar bola há 20 anos atrás, né? Mas quando você trata o paciente crônico, especialmente na pediatria, você não tem como fugir do movimento. A criança quer se movimentar, né? E a função ali, a função de todo indivíduo é o movimento. Mas fora esse momento que a gente está trabalhando mais passivamente, quando é que a gente escolhe, como um terapeuta praticando RTA, trabalhar de fazer uma abordagem mais passiva? Quando a gente precisa melhorar o desconforto respiratório. Quando eu preciso tirar um pouco da sobrecarga que aquele paciente tem, que pode vir de várias fontes. Então, ali, nós vamos trabalhar de uma maneira mais passiva. E esse passivo que vai reorganizando a respiração e levando ela lá para aquele mínimo esforço, mínimo gasto de energia e máxima eficiência. Então, isso vai levando o paciente para a homeostase, porque o esforço é uma carga alostática, é algo que o paciente faz para tentar manter o equilíbrio do organismo. Só que, ao fazer isso, ele se desequilibra, obviamente. Né? Ele vai tentar manter meus gases, tentando manter a minha circulação, mas para isso, o que vai acontecendo? Toda uma desestruturação da forma como ele respira. Aí ele, como assim, ele respira pior, então os gases não vão se comportar em relação ao sangue da mesma maneira. Aí o coração tem que bater mais rápido, né? Então aí vem mais uma carga alostática. O que a gente vai fazer nesses momentos, às vezes iniciais de um atendimento, que você trabalha de uma forma mais passiva? Você vai organizar isso. Não, pera, vamos baixar essa frequência respiratória. Vamos baixar essa frequência cardíaca. Vamos melhorar essa saturação de oxigênio, né? E aí agora vamos para o movimento. A partir do momento que você estrutura essa base de equilíbrio do organismo, né? Porque partir para o exercício, para o movimento, com esse descontrole de duas funções tão básicas, né, como a respiração e a cardiocirculação, né, a gente vai fazer com que esses padrões de tentativa de reorganizar o, o, o equilíbrio, eles vão aumentar. Então, fazer movimento em esforço respiratório vai aumentar o esforço respiratório. Aí, se eu baixo um pouco isso, diminuo o esforço, daí fica muito mais fácil para o paciente ir para o movimento. Sim, né? Respirando. Facil... É a mesma. Fazendo uma analogia com a neuro, né? Que é o meu cotidiano, é querer fazer uma atividade funcional antes de modular o tônus patológico. Né? Óbvio que não vai funcionar, vai ser muito precário, vai ser uma qualidade ruim, né? Se é que vai acontecer. Então, né, é uma analogia próxima com relação à funcionalidade. Mas eu tenho, quando, por exemplo, como supervisora de estágio, os estagiários me chamam para mim falar alguma coisa de RTA para eles.
Eu tenho trabalhado muito com eles como é que é esse modo de pensar. E eu tenho dado ênfase de trabalhar a cinésio com eles, né? Vamos fazer umas. A gente vai para a sala de cinésio e eu mostro várias atividades possíveis com a cinésio, não com, né, não com manuseio passivo, porque daí é isso, tem que ter experiência manual mesmo de muito tempo, assim. Eu lembro do tempo que eu levei para fazer um primeiro apoio abdominal inferior, né? Eu morria de medo. E eu acho complicado isso, assim. Tem que isso que a gente tem conversado em lives e encontros, né? Essa questão de tem que estudar, tem que entender da biomecânica, da cinésio, da anatomia e do contexto. E isso não é rápido da gente conseguir entender. Então, eu tenho trabalhado muito com eles, assim, por exemplo, eles me perguntam muito, como é que é um abdominal no RTA? Né? A gente está fazendo abdominal fazendo contração do abdominal. Agora, quando é do RTA? É quando eu tenho o meu objetivo terapêutico é esse, né? Então, eu penso que essa questão que a gente tem conversado, assim, do contexto e do modo de trabalhar, que vai ser norteado, então, pela biomecânica, pela anatomia, é que eu acho que a gente tem que falar muito, assim, para que as pessoas consigam dar conta É, de entender. eu agora até me lembrei de algumas coisas que eu acho que assim, existem alguns conceitos que são assim que deveriam estar na graduação e não estão. Mistérios da respiração que foram desvendados há décadas e continuam a ser praticados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma situação que eu vi hoje. A primeira coisa que eu sempre repito isso é as pessoas entenderem que uma pessoa saudável ela só vai respirar com um grande volume se ela estiver fazendo exercício. Senão ela não tem por que respirar profundamente, né? Mas assim, ainda existe uma tendência a acreditar que se seu paciente encheu o peito de ar em repouso, você fez alguma coisa boa. E isso já está tão descrito, né, que em repouso a atividade respiratória é especialmente feita pelo diafragma, pelos escalenos, pelos parasternais. Tá, então eu não tenho que ver ninguém enchendo o peito, eu não tenho que achar que isso é normal. E eu não tenho que buscar fazer isso pelo meu paciente, em repouso. A outra questão é, hoje eu vi até um manual para COVID, de orientação, solicitando o seguinte, para a pessoa colocar uma das mãos no peito e outra na barriga e respirar profundamente enchendo a barriga. Gente, nos anos 80 escreveram trabalhos, terminando o trabalho assim, os fisioterapeutas precisam repensar suas práticas em relação a isso que eu estou falando agora. Por quê? Como que foram esses trabalhos? Eles mostraram o seguinte, era uma época que se avaliava muito a respiração com pleximografia por indutância, né? Então, a relação do movimento tóraco-abdominal. E a gente sabe que o movimento do tórax e do abdômen, eles têm que acontecer ao mesmo tempo, tanto na ins quanto na ex. E o tórax vai se movimentar menos, porque quando isso for feito em repouso, do que o abdômen, mas esse movimento vai ocorrer ao mesmo tempo. Se esse movimento não ocorrer ao mesmo tempo, a gente tem um assincronismo tóraco-abdominal, um assincronismo respiratório. Então, querendo pesquisar essa prática de solicitar para o paciente encher a barriga,
que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de indivíduos saudáveis e um grupo de pacientes com DPOC e treinaram, fizeram um treinamento com eles assim, olha, você vai, quando eu te pedir, você vai respirar mais no tórax. Estão treinando isso. E em outro momento você vai respirar mais no abdômen. Eles concluíram fazendo essa plethysmografia por indutância, nessa análise, que os indivíduos saudáveis, quando qualquer indivíduo saudável tenta respirar só com o tórax, tipo, eu tento, vou respirar com o meu tórax, não com o abdômen vai para dentro. E quando eu tento respirar com o abdômen, o tórax vai para dentro. E quando você faz isso com um paciente, o efeito é muito pior. Eu sempre que estou dando curso pergunto para as pessoas: você já pediu para um DPOC, por exemplo, um paciente qualquer, respirar com o abdômen? Já. O que acontece? Nossa, ele piora. Por que ele piora? Porque ele começa a ter um dos compartimentos trabalhando como se fosse na ins. Ou seja, eu estou pedindo para o paciente para criar um paradoxo com a respiração dele. E essa prática, ela é repetida, repetida, repetida. E aí, o que o aluno pensa? Isso está certo. Que eu tenho que pedir para a pessoa encher a barriga, né? Seria muito melhor a gente pedir, respira bem lento e profundo. Pronto. Sem setorizar. Por quê? Como a respiração, ela é uma função muito mais automática do que voluntária, porque a gente pode ter controle voluntário sobre a respiração, mas isso dura muito pouco tempo. Como ela é automática, a gente não tem como controlar essa forma como ela acontece, de ter esse sincronismo tóraco-abdominal. Então, sabe, Lela, eu acho que quanto mais se entende, e esse é o estudo, né? Quanto mais eu estudo o funcionamento da respiração, mais eu vou entendendo que eu tenho que abordá-la como ela é, com sutileza. Porque ela é sutil e é sofisticadíssima. Sabe, ela não é o ato de respirar, o ato de não acumular secreção. Não, ela está envolvida com todas as nossas atividades. Então, acho que isso é um norte muito grande, sabe? Você realmente começar a entender como é o funcionamento da respiração saudável, né? Porque essa confusão de saúde com doença também é algo que é muito difícil que a gente entenda, né? Que a doença, ela também faz parte da perspectiva da saúde. Só que se a gente tem dificuldade com os mecanismos relacionados à saúde, e é natural que a gente tenha, por quê? Porque na área da saúde se fala muito mais em doença do que em saúde. Muito mais. Com certeza. Eu sempre digo para os meus alunos, nós não somos da área da saúde, nós somos da doença. Porque, né, quando a gente fala em patologia, e os olhos brilham. E isso faz com que a gente trabalhe até muito menos preventivamente, né? Porque o nosso olhar é muito focado né, na patologia. Sendo que nem... como é que meu lugar de pensar o mundo é muito a partir da neuro, né? Não tem como pensar qualquer abordagem terapêutica sem pensar no desenvolvimento normal. É ele o norte, né? E na respiratória também, quer dizer... Eu acho que assim, seria um pouco até uma atitude de não olhar para a realidade, a gente
não ser, assim, não reconhecer aqui nesse momento que o RTA ele está à parte da fisioterapia respiratória um pouco, até por falta de reconhecimento mesmo do método em relação a esse establishment que existe da fisioterapia respiratória, né? Mas é fisioterapia respiratória, é uma outra abordagem, é muito mais ampla, extremamente mais ampla do que a fisioterapia respiratória, que, assim, porque eu chamo de convencional porque me chamaram de alternativa um dia, então, né? É, é uma fisioterapia mais convencional, porque ainda eu creio que precisa enxergar o sistema respiratório de uma forma mais abrangente, né? E hoje, de manhã cedo, eu assisti um documentário de um, de um atleta de futebol americano e ele jogou futebol e tal, aquele jogo super violento, né? Se aposentou e depois de um tempo, com 34 anos, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. E ele resolveu viver, assim, encarar tudo que a doença ia trazer para ele, né? E também na perspectiva de que eles iam ter um filho, e ele era como um diário que ele estava fazendo para esse filho. E aí chegou o dia que ele começou a acumular secreção, que ele não conseguia tossir mais, né? Enfim, não tinha uma mobilidade do sistema respiratório suficiente, começou a acumular secreção, e aí veio alguém para tentar tirar a secreção dele, apertando o tórax, fazendo tapotagem, né? Então, o sistema respiratório ele é muito amplo para a gente entender isso dessa maneira. No caso dele, e foi uma opção, eu nem sabia desse dado, que é 95%, não sei se esse dado é dos Estados Unidos também, dos pacientes com ela preferem não fazer a traqueostomia, porque é dispendioso, então lá tudo é muito caro, né? E ele escolheu, ele está há 10 anos, eu fui depois pesquisar na internet, ele está há 10 anos com a doença, e é incrível, é um documentário bem interessante, mas aí a gente vê como a fisioterapia respiratória, ela tem esse olhar, né? Um pouco, de uma forma geral, um pouco restrito em relação ao sistema respiratório, né? E eu acho que a gente pode fazer muito mais, né? Pode fazer muitíssimo mais. Claro que um paciente como esse vai precisar de suporte ventilatório, todo mundo sabe disso, né? Se quiser continuar vivo, vai precisar uma traqueostomia para estar com um respirador direto. Mas em relação ao corpo, a gente pode ter um cuidado muito mais amplo para manter, porque assim, às vezes a pessoa ela pode pensar, mas como que eu vou dar mobilidade para o sistema respiratório se ele não tem mais músculos para fazer os movimentos? Mas aqueles músculos que não trabalham, que vão deixando de trabalhar, eles vão acumulando resistência, eles vão ficando aderidos, encurtados. E isso fecha mais a caixa torácica. Então, se eu tenho conhecimento, sei ir até esse paciente e abordá-lo de uma maneira que eu vá mantendo o máximo possível, menos resistências, mesmo para esse paciente que está no suporte ventilatório, o funcionamento da respiração fica mais fácil e mais amplo do que estaria se a restrição, agora citando o caso desse tipo de paciente, né, tivesse tão presente. E acho que você falou um pouco da gente atuar de forma preventiva, né? Apesar de nós sermos uma profissão relativamente nova, eu acredito para quem está atento, nós podemos ter muitas ações preventivas, muitas, muitas mesmo,
né? Quando você estuda uma doença, o curso de uma doença e sabe o que vai acontecer, então você pode agir antes. E não aceitar que aquilo aconteça sem uma intervenção, né? Porque a evolução é para isso. Ah, existe uma medicina chamada de preditiva, né? Que é muito relacionada à genética. E eu achei muito interessante que uma das autoras que escreve aqui nesse livro, ela diz que nessas situações de você tem um gene muito relacionado ao câncer na sua família. Então, você vai lá, como a Angelina Jolie, vai retirar suas mamas para não ter um câncer de mama. Aí ela diz que essa questão genética é como se a gente estivesse nascendo com um novo pecado original, que vem no nosso código genético como se fosse algo a ser reparado, né? Isso já é uma extrapolação, né? Mas que tá aí, que existe enfim, a gente poderia falar mil coisas aqui. Também queria colocar, se o pessoal que está aqui assistindo quiser contribuir, falar, escrever alguma coisa ou perguntar algo em relação. Porque o tema é amplo, daí eu tenho medo de ficar viajando demais aqui, fugindo do. A gente tem uns 4 minutinhos só ainda. Ó, nossa senhora, acabou já. E tu falando isso né, da prevenção, eu costumo usar essa expressão de que a gente, né, que uma das formas da gente atuar ali é pensando nas neurodegenerativas, né, ou nas doenças crônicas como um todo. É puxando o freio de mão, né? Quer dizer, se a doença é crônica, ela não vai ter cura, a gente não vai poder, né, levar o paciente à cura, mas a gente tem como desacelerar a progressão dos sintomas, né? Permitindo que ele tenha uma vida mais tranquila, com uma sintomatologia retardada, né? Um agravamento da sintomatologia retardada. Então, acho que nesse sentido a gente consegue atuar preventivamente bem, assim. Se a gente tem conhecimento de para onde vai esse percurso, né? Eu acho que esse conhecimento ele está ficando cada vez mais assim fácil de demonstrar, mas para um grupo pequeno ainda, Lela. Porque um profissional para chegar a acessar um paciente dessa maneira, com a possibilidade de enxergar um prognóstico diante do que ele, como profissional, evolui e pode proporcionar para o outro, isso depende de bastante aprendizado. Então, e é um aprendizado, eu estou associando aqui, por exemplo, quando você trabalha o RTA em pacientes neurológicos, então você tem que ter um aprendizado gigante de como entender e trabalhar com a parte neurológica e com a respiratória num corpo que está limitado no seu desenvolvimento. Então, se já é difícil no paciente que a gente chama de típico, né? Nesse paciente que tem uma alteração no seu desenvolvimento sensório-motor, aí é um pouco mais difícil. Mas eu vejo que tem uma geração muito dedicada mesmo a entender o paciente de uma forma global. E daí você pode chegar ao cuidado global, né? Que é olhar mais amplamente possível para esse paciente. E eu vejo que tem crescido mesmo, né? Tem muitos profissionais fazendo trabalhos lindos com os pacientes, né? Realmente eu me sinto muito orgulhosa por fazer parte dessa transformação, dessa mudança, de olhar melhor, né? De pegar esse conhecimento todo e olhar de uma forma mais, ao mesmo tempo, específica e abrangente para o paciente. Eu me sinto muito honrada de fazer parte
desse percurso, né? Sim, E realmente eu sou completamente defensora do RTA, como fisioterapeuta, como professora e como mãe que é fisioterapeuta, né? A gente tem 2 minutos ainda. Agora começou a contagem regressiva. E queria te agradecer muito, assim, Mari, imagina. por todas as conversas que a gente tem tido e por tu oportunizar, né, essa abertura de olhar, né, para o sujeito e que qualifica de um jeito, ao meu ver, né, a fisioterapia demais. Assim, o meu fazer fisioterapêutico é outro, né, a partir desse tanto que tu traz. Queria te agradecer muito. Imagina, Lela, prazer. Eu queria agradecer também, além de você, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? E eu acho que se tem uma coisa que eu acredito que eu possa estar contribuindo muito é em aumentar a crença dos profissionais em relação a eles próprios, né? E ao desenvolvimento dos nossos pacientes, porque são pacientes que eles têm esse, assim, essa fala em relação a eles. Ah, esse paciente, ele não melhora, ele é assim mesmo. E eu acredito que quando um profissional vai lá e experimenta isso e fala, não, ele muda, né? O paciente muda, ele melhora, você melhora. Então, eu acho que eu uso essa palavra crença porque eu acho que